Oi, minha gente! Muito bem-vindos, tudo bem com vocês? Pera lá, que tá cortando a cabeça do Cristo aqui, gente. Bem-vindos, que felicidade tê-los aqui novamente. Vamos começar agora mais um programa Vem Falar Comigo. Chama todo mundo e vem falar comigo, minha gente. Que a gente tem um monte de coisa muito boa pra conversar hoje, certo? Pra quem ainda não me conhece, sou Thalia Armani, sou psicóloga, atriz, cantora e mais umas coisinhas aí. E vamos falar sobre, hoje especificamente, vamos falar sobre como viver em tempos difíceis. Temos vivido tempos difíceis, não é, minha gente? E aí eu quero que a gente converse sobre isso hoje. Vamos conversar sobre como é que tá sendo viver em tempos atuais para você, para mim, para nós. E o que a gente pode trocar junto aqui para melhorar isso tudo, pode ser? Já temos Luciana aqui conosco, bem-vinda, bem-vindo todos vocês. Compartilhem essa live, por favor, para que mais pessoas tenham acesso. Olha aí, já tá aparecendo as bolinhas piscando das pessoas aqui conosco, Noel, enfim. Muito bem-vindos, obrigada. Quem mais? Delma Aparecida, que tá sempre conosco, que bom. Gente, vamos começar rezando, porque a gente sempre gosta de rezar, né? E aqui a gente canta rezando. Então, bora fazer isso comigo? Vamos com uma música que se chama Amar-te Mais, do Davidson Silva, acho que vocês vão gostar. Canta comigo? Bora entregar nossa vida a Ele, entregar esse programa, esse momento, para que Deus nos oriente, né, minha gente? Em tempos difíceis como os que temos vivido, só com Deus ao nosso lado, não é? Pode ser? Boa noite, boa noite! Canta comigo! Amar-te mais que a mim mesmo, amar-te mais que tudo que há aqui, amar-te mais que aos mais queridos, amar-te e dar a vida só por ti. Obrigada, Senhor, pelo dia de hoje, pela minha família. Com minhas forças, com minha alma, de todo o coração, vivei eu só pra te amar. Amar-te, amar-te, amar-te e dar a vida só por ti. Muito obrigada, Senhor, pela minha vida, obrigada por esse programa, obrigada pela vida de cada uma das pessoas que está conectadas conosco agora. Obrigada pela sua bondade, pela sua generosidade. Obrigada porque o Senhor existe, porque criou esse mundo, essas pessoas. Muito obrigada. Amar-te mais que a mim mesmo, amar-te mais que tudo que há aqui, amar-te mais que aos mais queridos, amar-te e dar a vida só por ti.
Senhor. Obrigada porque nos fez seus filhos. Muito obrigada porque nos deu a vida. Muito obrigada porque nos deu a liberdade para poder doarmos a nossa vida a Ti. Muito obrigada. Como é que vocês estão, gente? Tudo bem? Forte essa música, né? Eu nem tinha a intenção de cantar lá hoje no programa. E eu sempre rezo, como vocês sabem, eu sempre rezo um tempo antes do programa para que Deus me fale sobre o tema e tudo mais, né? E aí, um momento antes de começar o programa, eu rezo de novo, né? Para conectar, fazer aquela coisa de vamos lá, né, Senhor? Fazer o que tem que fazer. E aí, para que seja Ele que faça e não eu, né? E aí Ele me deu essa música agora, assim, tipo, 2 minutinhos antes de eu começar o programa. E, nossa, como fez sentido, assim, né? Porque, de fato, temos vivido tempos difíceis, não é? De fato, temos vivido tempos que as pessoas estão bastante perdidas, assim, né? E brigando umas com as outras, principalmente por essa questão da política, assim, né? Os ânimos estão bastante exacerbados, não é? E às vezes, mesmo nós cristãos, né? E que às vezes estamos acostumados a ter uma estrada, uma caminhada dentro da igreja, né? A gente às vezes se perde no meio dessa turbulência toda, não é? E acho que essa música foi muito providencial para lembrar o que é essencial, né? Eu comecei o programa me apresentando, né, dizendo que sou psicóloga, que sou atriz, que sou cantora. Mas talvez a faceta mais importante da minha vida, talvez não, com certeza, a faceta mais importante da minha vida não é nenhuma dessas que eu descrevi. Foi uma que eu não disse, que eu sou cristã. Essa talvez seja a parte que a gente... Essa talvez não, com certeza. Essa é a parte que a gente nunca pode se esquecer, não é? Sou cristã. Eu, no caso, sou consagrada a Maria. Então, sou escrava de Maria, sou filha de Maria. Essa é a parte que eu não posso esquecer nunca. Porque se eu esquecer essa parte, todas as outras perdem o sentido. Porque é possível ser psicólogo e ser desonesto, por exemplo, né? É possível ser atriz e ser violenta e maltratar as pessoas. Tudo isso é possível. Mas ser cristão de alma, ser escrava de Maria, que quer dizer que eu só faço o que Maria me impele a fazer, não é possível. Ser violento sendo assim, né? Se entendendo e se achando de fato como cristão, né? Não é possível andar em caminhos errados se você está sendo de fato conduzido por Maria, né? Então, todas essas outras áreas da minha vida, que são áreas tão importantes para mim, elas só fazem sentido de fato porque o meu senso de moral, né, o meu norte, o meu guia principal é Jesus, é Maria, é Deus, né? Porque senão as outras coisas se perdem facilmente. As outras coisas se perdem facilmente. E nesses tempos em que as pessoas têm, muitas pessoas têm dissipado o ódio, né, assim, a discórdia, né, a nomes de políticos, só o nome da pessoa já semeia a discórdia, não precisa nem fazer muito, o nome da pessoa já faz... Instala-se o diabo, né, que é diabo, não sei se vocês sabem, vem de diabolos, que vem de separação, né, tudo aquilo que separa é o que é diabólico, né, pra gente entender também que o diabo não é só uma figura, né, um ser, mas é tudo aquilo que separa.
né? Então, estamos vivendo esse tempo, né? Em que várias coisas estão sendo remexidas e coisas que vêm separar, né? E aí, Deus manda essa música tão linda, né? Para me lembrar, para nos lembrar, né? Que o que importa de verdade é amá-lo, né? Isso é o que importa mais, mesmo. Então, quando eu não fizer ideia do que fazer, ame. E aí a música diz, amar-te mais que a mim mesmo. Que felicidade a nossa se nós conseguirmos, de fato, fazermos isso. Amar a Deus mais do que a nós mesmos, né? Amar-te mais que aos mais queridos. Amar mais a Deus do que as pessoas que eu mais amo. Olha, amar-te e dar a vida só por ti. Olha que coisa importante, minha gente. Isso é outra coisa que eu preciso chamar a atenção de vocês, né? Porque há algum tempo atrás, quando eu estava rezando sobre essa questão política que nós estamos vivendo, Deus me fez lembrar daquele trechinho da Bíblia em que Jesus é encurralado quando ele é questionado sobre os impostos, né? Assim, e aí é uma armadilha que as pessoas armam para ele, que sabiam que provavelmente ele ia dizer para não pagar imposto, e aí eles iam dizer, bom, então você está contra César, e aí vamos prendê-lo, né? Jesus percebe a armadilha e diz, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então eu pergunto a vocês, meus irmãos, de quem é a sua vida? De quem é? Sua vida é sua, Deus te deu, né? Portanto, você pode dar ela a quem quiser. Eu dei a minha a Maria, por isso sou consagrada de Maria. Dei a Maria para chegar a Jesus, de Jesus até Deus. Vocês podem dar a quem quiser. Mas é importante lembrar dessa fala, dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? Então, no fim das contas, Jesus está nos lembrando, quem nos deu a vida foi Deus. E é a Ele que temos que devolvê-la, não é? Porque Ele está dizendo, dinheiro. O que é dinheiro, minha gente? Perto dos poderes de Deus. Não é nada, certo? Então é evidente que é muito importante nós votarmos em políticos que nós acreditamos que são honestos, que nós acreditamos que não vão roubar o nosso dinheiro e tudo mais. Mas Deus também me fez lembrar disso. Nesse sentido, assim, que alguns políticos vêm mesmo interessados no nosso dinheiro, é verdade. Mas hoje a coisa está muito mais crítica, porque há político interessado na nossa vida, que quer tomar a nossa vida. Estejam atentos a isso. O que é que você está disposto a dar? Tome muito, muito, muito cuidado. Por favor, façam essa experiência de votar conscientemente nas eleições que se aproximam, né? Porque isso definitivamente pode decidir o futuro do nosso país, inclusive isso pode decidir se a gente vai entrar ou não numa guerra aqui dentro mesmo. Então, por favor, sejam cautelosos para a gente não implantar uma guerra nesse país. Bom, eu acabei nem cumprimentando as pessoas que estão aí e eu vou ler já tudo isso aqui. Pera lá, gente. Todo mundo que tá aqui pra nós. Ai, que legal. Um monte de gente comentando, que delícia. Luciana dizendo olá. Olá, Luciana, Dimas. Thelma dizendo boa noite, boa noite. Luciana dizendo boa noite, boa noite. Manuel, Aparecido, Valdeir. Luciana dizendo sempre. Delma dizendo linda música. Linda, não é, gente? Delma, amei, obrigada. Florisvaldo conosco, David.
Silvana, Cleiton, Jane, Osmar, Jailma, Rosan, Célio, Maria Aparecida, Matheus. Gente, que legal! Muito obrigada por estarem todos aqui. Pronto. E aí, quero compartilhar com vocês, então, um pouquinho das coisas que Deus estava me falando quando eu fui rezar pelo tema de hoje. E ele me fazia pensar nisso, né? Assim, o quanto a gente precisa conseguir centrar, né? Assim, estar mais conectado com Deus nos tempos difíceis. A gente tem que estar conectado com Deus sempre, né, gente? Nos momentos bons, ruins, mais ou menos. Mas nesses momentos tão turbulentos, se a gente desconecta de Deus, a gente cai nas conversas da mídia, disso, daquilo, e a gente perde o rumo, né? Assim, perde o rumo mesmo, né? Então, se você tem dúvidas, por exemplo, a gente está aqui falando sobre essa questão política, se você tem dúvida sobre a honestidade ou sobre o caráter dos políticos que você está pensando em votar, por exemplo, faça essa experiência, reze, pergunte a Deus, peça a Ele para lhe mostrar quem é essa pessoa, né? É importante que a gente consiga caminhar na nossa fé no sentido de buscar lugares, inclusive. Eu algumas vezes acho que já comentei com vocês que foi lá na comunidade Shalom que eu aprendi a rezar. Mas aprender a rezar também não é assim, tipo, aprendi e acabou. Na verdade, a gente vai aprendendo que em cada momento da nossa vida a gente precisa rezar de um jeito diferente, porque os momentos vão mudando e o jeito que a gente precisa conversar com Deus vai mudando também, né? Mas foi lá no Shalom que eu aprendi um pouquinho de que Deus de fato fala conosco. Ele nos responde quando a gente pergunta coisas a Ele, né? E aí a conversa não é só unilateral, tipo, eu falo com Deus, Ele também fala comigo, né? E às vezes, mesmo quando a gente não tem essa formação, é ótimo que a gente busque essa formação para conseguir cada vez mais entender a voz de Deus, o que Ele está querendo dizer e tudo mais, né? Porque isso passa a ser o nosso norteador, né? E não mais as outras pessoas, ou o que a gente viu, ou que não sei quem falou, ou que sei lá quem espera da gente, mas a gente consegue de fato voltar a Deus, porque a gente consegue construir um canal de comunicação com Ele, né? E aí, o que acontece? Eu ia contar um pouquinho das coisas que ele disse em relação a isso tudo. Mas façam essa experiência. Mesmo quando não tem essa experiência maior de dedicar um tempo para aprender a rezar, aprender a ouvir a voz de Deus, essas coisas todas, quando a gente faz orações simples, mas sinceras, como essa que eu estou sugerindo, por exemplo, de reze e peça a Deus para lhe mostrar quem é tal pessoa. É uma oração simples, né? Concentra lá no fulano, diz, Senhor, por favor, eu quero ver a verdade, quero ver quem é essa pessoa. E aí fique atento aos sinais, Deus vai te mandar sinais, Deus vai te mandar, se você estiver com o coração aberto, Ele realmente vai lhe mostrar quem é essa pessoa, né? Já fiz essa experiência inúmeras vezes, com candidatos, com pessoas próximas a mim, e tive revelações incríveis, e algumas bastante assustadoras, inclusive, né? Porque Deus, a verdade é um dos nomes de Deus, né? Então, todas as vezes que você pedir a verdade, para ver a verdade, com certeza Deus não vai negar isso a você, né? Então, faça essa experiência, né? Faça essa experiência de pedir a compreensão, né? Pedir para ver aquilo que está se posicionando diante de você, para que não sejamos iludidos, não é? Para que não nos decepcionemos, né? Estamos sujeitos a nos decepcionar, é assim mesmo. Mas nós somos responsáveis pelas nossas vidas, né? Deus nos deu o livre-arbítrio. E a gente tem que usar esse livre-arbítrio com sabedoria, não é? Bom, mas eu disse a vocês que eu ia ler o que Deus mandou e até agora eu não li. Vou ler. Minhas bênçãos anulam todas as maldições. Acho que aqui Deus já vem acalentar meu coração, talvez o nosso, né? De que Ele está aqui para nos proteger. Isso também é algo bem importante, né? Há candidatos por aí dizendo que a gente tem que pegar em arma e sair por aí atirando nas pessoas.
né? Pare e pense. Deus está dizendo que o que nos protege da maldição é as bênçãos que Ele nos dá, né? Então Deus não está dizendo, você tem autonomia, compre uma arma e atire nas pessoas para se proteger. Não é isso que Deus está dizendo. Então já começa por aí, né? De entender que nós enquanto cristãos, a nossa proteção não vem daqui da terra. Porque aqui, gente, a gente faz várias coisas para se proteger, não é verdade? Eu tenho medo que roube meu carro, pago um seguro. Tenho medo que roube minha casa, pago um seguro. Tenho medo de ter problema de saúde, pago um convênio. Não é assim que a gente faz? A gente fica tentando se proteger das coisas da vida, né? Mas isso não tem nada a ver com fé, né, gente? Não estou dizendo que você não pode pagar o seu convênio, que você não pode pagar, não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que até o seu convênio, por exemplo, quando a gente deposita a nossa confiança no convênio, o que acontece? Às vezes você tem uma doença grave e o convênio nega o tratamento. Eu já vi isso acontecer 1 milhão de vezes. Né? Como vocês sabem, eu trabalho na área da saúde, então já vi isso acontecer muitas vezes. Olha que coisa interessante. Como também já vi pessoas com fé lindíssimas e que foram para o SUS e conseguiram rapidamente o tratamento que precisavam. Muitas não conseguiram, mas outras conseguiram. Você entende o que eu quero dizer? Que assim, se a gente for depositar a nossa confiança nas coisas aqui da terra, minha gente, e quiser fazer tudo com as nossas próprias mãos, nós vamos estar enrolados, né? Infelizmente, nós vamos estar enrolados. Ai, gente, acabou de chegar a Helena. Helena, bem-vinda, querida. Que bom que está aqui conosco. Também chegou Natália, Matheus, Maria Padecida, Célio, Juan, Jailma, Osmar. Ótimo, bem-vindos todos vocês. Pronto, vou ler então o que eu ia ler aqui do trecho que vem embaixo. Enquanto eles amaldiçoam, tu abençoas. Pronto, aqui já está a dica super importante de como lidar com esses tempos difíceis que estamos vivendo, não é? Então tem os tempos difíceis e as pessoas estão aí, maldizendo e amaldiçoando umas às outras, não é? Mas o que Deus nos chama a fazer é a abençoar. É isso que Ele está dizendo. Segue. Se possuíres minhas bênçãos, nenhuma maldição lançada por teus inimigos poderá te atingir. Minhas bênçãos anulam até as maldições que pesavam sobre teus ancestrais. Olha que interessante isso que Deus está dizendo, né? Assim, não tenha medo de nada, porque eu sou capaz de anular até aquilo que foi plantado contra as pessoas que vieram antes de você da sua família. Muitos filhos meus se assustam com a ideia de que alguém poderá lançar uma maldição contra eles ou contra seus ancestrais, mas minha bênção se estende em tua vida e nenhuma maldição passada poderá te atingir, pois minha bondade é maior do que a maldade. O aspecto positivo termina predominando sobre o negativo. Olha que trecho interessante isso também, né? Então ele dizendo que a bondade sobrepõe a maldade, que o que é bom sempre sobrepõe o que é mal, que o que é positivo se sobrepõe ao que é negativo. Olha que interessante, né? E isso pode parecer aqui que a gente está falando só do âmbito religioso, mas a psicologia tem tudo a ver com isso, minha gente. Sabe por quê? Porque, por exemplo, uma coisa que acontece, né? Assim, a gente percebe que pessoas que são otimistas, que são positivas, que pensam coisas boas e tudo mais, ficam menos doentes, têm mais disposição para viver e tudo mais. Isso tudo é o que a gente está falando aqui, que a bondade sempre se sobrepõe à maldade, entendeu? Às vezes a gente vê alguém fazendo uma coisa ruim, você fala, nossa, olha aí, e ele ainda conseguiu um privilégio porque fez alguma coisa ruim. Espere e verás, né? Assim, por quê? É isso que ele está dizendo aqui, a bondade sempre vai se sobrepor de alguma maneira à maldade, né? Às vezes, parece que aquele que está fazendo uma coisa ruim está tendo um benefício, mas isso é pontual, né? Ao longo da vida a gente vai vendo que o desfecho vai ser outro. Por quê? Por exemplo, alguém que semeou a maldade aqui teve um benefício, por exemplo, financeiro nesse momento, né? Mas as pessoas percebem que ele fez mal a outras pessoas. Você acha que essas pessoas que estavam ali próximas vão estar disponíveis para ajudar essa pessoa, por exemplo, futuramente? Pode ser que não, né? E aí?
é importante a gente lembrar disso também, né? Desse apego que às vezes a gente tem a bens materiais, essas coisas todas, né? Tudo isso passa, minha gente. Tudo isso passa. Tem um amigo muito querido que ele soltou uma, que eu não sei se a frase é dele, talvez não, mas eu achei ótima. Ele diz, tudo que a gente leva dessa vida é a vida que a gente leva. Achei ótimo. Porque de fato, minha gente, quando a gente chega no fim da vida, a gente vai fazer reflexões de como a gente viveu. O que foi que você plantou aqui, o que foi que aconteceu e tudo mais. E não qual era a marca do teu carro, se o seu apartamento era interessante ou não era, né? Claro que é importante a gente ter coisas, bens materiais para não passar necessidades e tudo mais. A gente não está dizendo que ter bens materiais é uma coisa ruim, né? A gente está dizendo que o apego a essas coisas é que é ruim. Ou colocar essas coisas, como sobrepor essas coisas. A bondade, por exemplo. Eu tenho que fazer tudo para eu ter muitos bens, né, materiais, independente se eu faço isso, se tem uma outra pessoa ali necessitada ou não. Deixa eu contar essa também, já que eu tô falando disso, já vou emendar no assunto aqui. Preciso estar atenta ao horário, gente, que a gente começou a live já tem um tempo. Bom, mas esses tempos atrás, eu passei por uma situação, eu saí de casa, eu gosto muito de dançar, e eu fui pra um baile de bolero. Tinha muitos anos que eu não dançava bolero, e aí eu soube que ia ter um baile de bolero, fui. Parei o carro quase na frente do lugar que eu tava indo. Assim que eu parei o carro, tinha uns sacos de lixo na calçada, onde estava o meu carro. Eu abaixei pra pôr a sandália, e a hora que eu levantei, tinha um homem mexendo no saco de lixo. E eu pensei, né, ele deve estar procurando latinha, deve ser, ou papelão, né, deve ser alguém que trabalha com reciclagem, enfim. Esperei um pouco, porque eu não conseguia abrir a porta, porque senão eu ia bater a porta nele. Enquanto eu esperava, eu vi esse homem. Gente, foi uma cena assim, que eu acho que eu nunca mais vou esquecer. Esse homem tava pegando tudo que ele achava e colocando na boca. Eu não sei nem se as coisas que ele tava colocando na boca eram de comer ou não. Mas ele tava claramente faminto. Eu fiquei desesperada quando eu vi essa cena. Porque eu pensei, na hora me deu uma coisa, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa, o que eu faço, né? Eu não sabia o que fazer. Eu achei que tinha grande chance desse homem tá drogado, enfim, né? Por ser provavelmente alguém que tava em situação de rua, enfim. Mas eu falei, eu preciso falar com ele, eu preciso tentar fazer alguma coisa. E aí eu saí do carro, eu disse, falei com ele, achando que ele talvez, né, poderia estar sob efeito de alguma droga, mas claramente parecia que não. Ele se afastou, escondeu o rosto, claramente com vergonha. Eu ofereci dinheiro para ele, como ele não queria, enfim. Acabou pegando o dinheiro, foi embora e tal. E aí ele me pediu, mas antes de ir embora ele me pediu desculpas, né, assim. Ele disse que ele se sentia muito envergonhado por aquela cena e que ele me pedia desculpas. Eu disse a ele que ele não precisava se envergonhar de nada. E assim que eu saí de lá, eu só queria chorar, né? Porque eu pensei, como é que é? Cheguei no lugar, né? Tava todo mundo lá dançando, feliz, contente, entrei e sentei. Fiquei olhando aquelas pessoas e pensando, como é que eu vou dançar agora? Feliz e contente aqui? Se tem um irmão meu lá na rua, passando fome. Porque vocês conseguem pensar nisso, assim, de que quando a gente diz, né? Pai nosso, não é pai meu, nem pai seu, é pai nosso, que estás no céu. A gente está afirmando que nós também concordamos que todos nós somos irmãos, né? Se todos nós somos irmãos, aquele homem que estava passando fome na rua é meu irmão, seu irmão, nosso irmão, né? E aí como é que eu ia ficar feliz e contente lá, dançando, como se eu não tivesse nada a ver com o fato de que aquela pessoa estava passando fome lá fora, sabe? Não dá, né? Não dá. Quando a gente vive seriamente o cristianismo, não dá, né? Para ser assim. Tipo, tá tudo bem, e o outro tá lá fora passando fome, né?
Então, nesses tempos difíceis, acho que a gente precisa se lembrar disso. Por pior que seja, por mais que eu discorde completamente do outro, o outro ainda é meu irmão e pode estar precisando de mim, né? Então vamos lembrar disso, de semear coisas boas, né? Assim, lembrar que a bondade sempre vai se sobrepor à maldade, no fim das contas, né? A maldade pode parecer ganhar ali logo de cara, mas não. Então olhe para a nossa responsabilidade, né? Assim, temos candidatos a eleger. Olhe para essas pessoas com clareza, rezando, pedindo a Deus para te mostrar a verdade sobre cada um desses candidatos. E pense, né, assim, qual deles, de fato, pode carregar consigo a bondade. Né? Muito bem. Tem um monte de gente falando comigo aqui. Gente, eu não tô nem vendo. Pera lá. Ó, Josué entrou, Leandro, Gisele, Maria Nunes, Vera Lúcia, Helena falou com a gente, ó, querida, oi, é verdade, a fé e a bondade faz com que a vida tenha um outro sentido, mais leve e repleto. Verdade, Helena. Luiz, Fátima, ai, muito bem-vindos todos vocês. Bom, vou continuar lendo, né, gente, pra gente conseguir caminhar aqui. Se possuíres minhas bênçãos, as maldades negativas que te enviam se espatifará contra um muro. De fato, elas ricocheteiam e voltam para quem as proferiu. Agora, se tu reenvias a maldade, perde toda a força da proteção contra o ódio de teus inimigos. Teu muro de resistência construído com amor e bondade desaba quando falas mal de teus inimigos e dos que te menosprezam. Mas quando abençoas os que te amaldiçoam, constróis uma grande muralha de proteção em torno do seu corpo, da sua alma e do seu espírito. Olha aí. Sentiu o drama do negócio? O que Deus está dizendo aqui é, todas as vezes que a gente abençoa pessoas, mesmo aquelas que nos amaldiçoam, a gente se protege. E toda vez que você fala mal de alguém, que você amaldiçoa alguém, esse muro cai e você fica tão vulnerável quanto qualquer outra pessoa. Helena disse, sabe as palavras, Thalia. Obrigada, querida. Vivemos em tempos... Olha Deus revelando o tema de hoje. Vivemos em tempos ruins, em que o amor e a lealdade de cada um será posto à prova. Muitos dos que ontem te demonstravam afeto serão diferentes amanhã e amaldiçoarão os que antes te amavam. Eu estou dando esse aviso para que não deixes nunca teu coração mudar a ponto de amaldiçoar os que amavam. Quando eles te amaldiçoarem, não permitas que teu coração os amaldiçoe em vingança. Protege-te contra o teu ódio e tuas intenções malignas, amando-os e abençoando-os. Sentiu? É por isso que eu disse, amai vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos amaldiçoam e perseguem. Deste modo, sereis os filhos de vosso Pai do céu, pois ele faz nascer o sol, tanto para os maus como para os bons, e faz chover sobre os justos e sobre os injustos. Muitos me amaldiçoam e eu continuo abençoando e mandando o sol e a chuva. És meu filho, vai e faz o mesmo. Sentiu isso, gente? Que babado forte. Deus dizendo isso para nós. Somos filhos dele. Se ele faz assim, é porque temos que fazer assim também. Estejam atentos aos discursos que nós temos ouvido, dos nossos candidatos, das pessoas que estão próximas de nós e que nós levamos em consideração e tudo mais. São discursos de amor, de incentivo, ou são discursos de ódio, de rancor? Deus está dizendo aqui, quando nós amaldiçoamos ou maldizemos outras pessoas, é a nossa vida que é cobrada. Não é a vida de outras pessoas, não. É a nossa. Entendeu?
temos muita responsabilidade sobre isso tudo, certo? E isso nos lembra um princípio básico que é que só o amor pode mudar as coisas. Só o amor é capaz de curar, só o amor é capaz de transformar, né? Foi isso que aconteceu. Por que Jesus precisou ser crucificado e doar a sua vida por amor a nós? Porque só o amor dele é que poderia nos salvar. Qualquer outra coisa, gente, não ia rolar, né? Você já deve ter visto em diversas situações também as pessoas tentando consertar situações da vida. E às vezes alguém foi ríspida comigo, eu vou lá e sou mais ríspida com a pessoa ainda. Mas chega lá humildemente e pede desculpa, gente. Você vai ver a pessoa se quebrar inteira lá e falar, nossa, pronto. Se bobear, a pessoa também vai te pedir desculpa, vai te abraçar, enfim, vai dar tudo certo no final. Não é? Agora, se a pessoa é ignorante, a gente quer ser ignorante e meio, minha gente, onde a gente acha que a gente vai chegar com isso tudo? Né? Violência não muda nada, né? Se tentar combater violência com violência não faz com que nada, absolutamente nada mude, né? Porque era isso que Deus dizia, né? Assim, temos que viver o amor, pregar o amor, é isso que Jesus fazia, não é? Jesus não andava armado, pelo contrário, né? Ele dizia, não quero, não é para lutar por mim. No Horto das Oliveiras, com certeza vocês devem se lembrar dessa cena, né? Os apóstolos se preparando, empunhando espadas para defender Jesus. E Jesus dizendo, não, guarda isso aí. O soldado que foi ferido, né? Que teve a orelha cortada, Deus foi lá, consertou a orelha do cara. Falou, nem uma gota de sangue é para ser derramada, né? Não é assim que Deus, nem que Cristo resolvia as coisas. Então não vamos nós querer resolver as coisas dessa maneira. Tá certo, minha gente? Faz sentido? Espero que tenha feito tanto sentido para vocês quanto fez para mim. E nesses tempos difíceis, de fato, muitas pessoas vão escolher esse caminho do ódio, do rancor, né? Do olho por olho, dente por dente, até ficar todo mundo banguela e cego, né? Isso fere o nosso coração, né? Não sei o coração de vocês, mas eu fico bastante triste todas as vezes que percebo que de fato não sou capaz de salvar a ninguém, nem sequer talvez a mim mesma, né? Mas as coisas que posso fazer realmente para salvar, para levar para a vida eterna, sou só eu mesma, né? Assim, a porta do paraíso tem a medida de cada um de nós 1 centímetro a menos, né? Então a gente tem que dar uma encolhidinha ainda para conseguir passar, passando sozinhos, né? Então é a decisão de cada um de nós de irmos por esse caminho. Isso é bastante doloroso, né? Quando a gente vê pessoas que a gente ama se afastando desse caminho. E aí, pensando nessas coisas todas, eu escrevi um texto que eu quero ler para vocês, antes de encerrar o programa, falando sobre esse meu sentimento. Deixa eu ver primeiro quem chegou aqui, gente, dá um oi para vocês, espera lá. José Cosme, John, Juventina, Marcos, bem-vindos. Vou ler. Quantas flechadas mais meu coração aguentará? Quisera eu que fossem flechadas do cupido, mas que pena, não são flechas que incitam o amor. São mesmo apunhaladas dadas por aqueles que eu amo e pelos quais nunca tive nenhum tipo de defesa. Pelo contrário, pessoas que me guiavam, que tinham o intuito de me levar a Deus, mais uma vez são esses que se colocam no caminho. Mas se os planos de Deus são perfeitos, o que se passa? Em outros momentos, o que passava era a prova da confiança exclusiva que Deus me pedia. Hoje, ainda não sei, mas tenho a sensação da história estar se repetindo. Aqueles que se intitulavam senhores da lei na época de Jesus são os que a corromperam e os excluídos, marginalizados, discriminados, são os que gritam a favor do amor, da paz, do respeito ao próximo.
Parece mesmo que Deus veio para esses últimos. Afinal, no coração de Deus não há lugar para a intolerância, para o ódio, para a guerra. Aliás, como poderia? O príncipe da paz prega a guerra? Tenho me sentido invadida, desrespeitada e ofendida por pessoas que tanto amo. Isso me entristece, claro. Mas felizmente ainda tenho a Deus e Ele gentilmente me ensina que a dor que sinto é só uma fração de tudo que Ele já sentiu. Explica-me que seu amor por mim me defende, me protege de qualquer maldição. Portanto, não há nada a temer, exceto que eu, por descuido, por me deixar consumir pela raiva de ter sido atacada, também ataque. Fazendo isso, não é possível proteger aquele que se enlameou no rancor. Sabiamente, Deus me pede para orar e vigiar. Orar inclusive e principalmente por aqueles que se colocam como meus inimigos. Estes são os que mais precisam da minha oração. Bom, minha gente, eu encerro com isso, né? Pedindo a vocês que orem para compreender quem são as pessoas que estão se apresentando a nós como candidatos. Que orem também pelo futuro do nosso país. Orem seriamente por isso. Para que a paz se institui nesse lugar e não a guerra. Não é? Nós merecemos um país próspero, nós merecemos um país justo, nós merecemos um país para todos e não para alguns. Vou cantar de novo essa música que a gente cantou no começo, para lembrar disso também, né? De que quando a gente não souber mais o que fazer, não esqueçamos que o que a gente precisa mais fazer é amar. Combinado? Deixa eu dar um beijo nas pessoas que chegaram, Roseline, Marcos, pronto. Essa música chama-se Amar-te Mais, do Davidson Silva. Canta comigo? Muito obrigada pela sua presença, por estar aqui. Por favor, reflita sobre tudo isso que falamos hoje. Que Deus te abençoe muito. Que Deus te permita ver a verdade sobre cada um daqueles que hoje pedem o nosso voto, que querem a nossa confiança enquanto políticos, que querem determinar alguns caminhos para o nosso país. Que possamos ter os olhos abertos, a consciência do que está acontecendo e dizer: amar-te mais que a mim mesmo, amar-te mais que tudo que há aqui, amar-te mais que aos mais queridos, amar-te e dar a vida só por ti. Boa noite, obrigada por estar aqui. Que Deus te abençoe. Com minhas forças, com minha alma, de todo o coração viverei eu, só pra te amar, só amar, amar-te. Todos, amar-te e dar a vida só por ti. Que nossa vida seja de fato doada e somente só a Deus. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por cada uma das pessoas que está aqui, conectada conosco. Amar-te mais que a mim mesmo, amar-te mais que
dar a vida só por ti, com minhas forças, com minha alma, de todo o coração viverei eu, só pra te amar, amar-te, amar-te, amar-te e dar a vida só por ti, com minhas forças, com minha alma, de todo o coração viverei eu, só pra te amar, amar-te, amar-te, amar-te e dar a vida só por ti. Boa noite, minha gente. Um beijo. Que nos encontramos eternamente no amor. Um beijo. Boa noite.